Olá, eu sou a Vanted e na aula de hoje nós vamos abordar um tema que é sempre polêmica no meio daqueles que estudam Zeharia Sitchin. O livro perdido de Enki. Será que é ficção? Será que é realidade? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá? O livro perdido de Enki. Ficção ou realidade? E aí, o que vocês pensam a respeito? É ficção? É realidade? Bem, eu sempre digo que é ficção, porém baseado nos fragmentos das tabuletas de argila mesopotâmicas. E o trabalho de Sitchin foi genial na construção da história, porque ele conseguiu contar por tudo em ordem cronológica para que a gente pudesse entender bem direitinho tudo do começo ao fim. E ele não se baseou somente nas tabuletas mesopotâmicas, ele se baseou também em outras mitologias de outros locais do mundo, como Egito, Índia, México, Grécia. Ele se baseou em todas elas, né? Para ele conseguir contar a história de tudo que aconteceu na Terra nesse período em que os Anunnaki estavam aqui. E isso é muito interessante, porque o fato de ser um livro de história, porém com entrelaçamentos de ficção, porque muitos dos trechos dessas tabuletas estão completamente apagados, né? E o City tinha que juntar as peças e cobrir esses buracos que estavam faltando. Aí é onde ele depois usou um pouquinho da imaginação dele para poder contar essa história para gente. E o trabalho dele foi muito bem feito, o trabalho de pesquisa dele e a parte da ficção ele também fez de forma maravilhosa, né, deixando um livro muito inteligente e muito sensível, né, nesses aspectos todos que a gente aborda nesse estudo dos Anunnaki e do surgimento da humanidade terrestre. Mas o próprio Sitchin sempre deixou muito claro que o livro perdido de Enki era ficção. Aliás, ano passado completou 100 anos de Zeharia Sitchin, né? Se ele estivesse vivo, ele estaria completando 100 anos. Ele morreu com um pouco mais de 90 anos, em outubro de 2010, se eu não me engano, porque foi logo após isso, logo após o falecimento dele, que eu fui conhecer a obra dele e começar a estudar. Então, ano passado, a gente comemorou o centenário de Zeharia Sitchin. E essa data deve ser sempre lembrada, porque a obra que ele deixou é de grande importância para a humanidade. É isso que eu tenho a dizer. E o Sitchin deixa claro aqui, nesse trecho de uma entrevista, onde ele diz o seguinte: estou usando todas as fontes disponíveis, onde quer que seja referência a esse ou aquele líder dos Anunnaki, o que ele ou ela, porque alguns deles eram do sexo feminino, disseram em algum momento. Estou usando todo esse material para reconstruir as memórias de seus líderes como se os tivessem ditado a um escriba. Ou seja, Sitchin deixou claro desde o início, inclusive nas entrevistas, na época do lançamento desse livro, que ele tratava como ficção científica, né? Então, sim, ele juntou elementos verdadeiros e ele entrelaçou todas essas histórias com pitadas de ficção, onde ele teve que usar a imaginação dele para preencher todos os fragmentos da história, né, que não estavam bem claros ali, né? Muita coisa apagada, muita coisa rasurada, muita tabuleta quebrada, faltando frases inteiras, né? Então, o trabalho do Sitchin foi realmente espetacular. E nessa aula hoje, a gente vai cansar de ler texto, porque o que eu vou fazer agora, daqui para frente,
é comparar trechos do livro perdido de Enki com trechos extraídos de outros livros, né? Os livros sagrados da antiguidade, Atrahasis, Enuma Elish, a própria Bíblia. Então a gente vai ver aqui vários exemplos. Preparem-se, porque nós vamos comparar textos hoje, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Então aqui ele diz que conta a história como se um dos líderes, no caso o Enki, porque o livro é o livro perdido de Enki, é como se ele estivesse narrando a história, estivesse contando tudo isso a um escriba, né? O Endubzar. Então vamos ver aqui, ó. O livro perdido de Enki começa com o atestado. Palavras de Endubzar, escriba mestre, filho da cidade de Eridu, servo do Senhor Enki, o grande Deus. No 7º ano, depois da grande calamidade, no 2º mês, no 17º dia, fui chamado por meu mestre Senhor Enki, o grande Deus, benévolo Criador da humanidade, onipotente e misericordioso. E da onde ele tirou o Endubzar? O escriba que escreveu toda a história que nós vemos no livro perdido de Enki. Da junção de 3 palavras. En, que significa senhor ou mestre, Dub, que significa tabuleta, e Sar, que significa escrever. Então, ele juntando essas 3 palavrinhas, formou uma com o nome do escriba, Endubzar. E Endubzar continua contando. Eu estava entre os sobreviventes de Eridu, que tinham escapado à árida estepe quando o vento maligno estava se aproximando da cidade. E vaguei pelo deserto procurando ramos secos para fazer fogo. E olhei para cima e eis que um torvelinho chegou do sul. Olha a palavra que ele usa aqui para descrever o OVNI, né, do livro. Torvelinho, uma palavra bem bíblica, né, que a gente costuma ver nos relatos de Elias, né, de Ezequiel. Eles usam muito essa palavra, um torvelinho. Tinha um resplendor avermelhado e não fazia som algum. E quando tocou o chão, saíram de seu ventre 4 largos pés e o resplendor desapareceu. E me joguei no chão e me prostrei, pois sabia que era uma visão divina. E quando levantei meus olhos, havia 2 emissários divinos perto de mim. Isso é muito interessante. E aqui fica ainda mais interessante, porque a descrição que o Endubzar dá para os emissários divinos, a linguagem que ele usa é muito, muito próxima do que a gente encontra na Bíblia, né? Quando temos os relatos de Elias, de Ezequiel, do próprio Abraão, quando os emissários apareceram para ele antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E tinham rostos de homens, e suas roupas brilhavam como metal brunido. E me chamaram por meu nome e me falaram, dizendo, foste chamado pelo grande Deus, o Senhor Enki. Não tema, pois foste puro. Estamos aqui para te levar ao alto e te levar até seu retiro na terra de Magã. Magã é o Egito. Na ilha, no meio do rio de Magã. O rio de Magã é o rio Nilo, onde estão as comportas. E há muitas especulações realmente sobre comportas misteriosas no rio Nilo, que existem até hoje, né? Então, me parece que o Nilo é mais um daqueles casos de terraformação, onde os Anunnaki mexeram diretamente no ambiente. Isso aconteceu com o Eufrates, o Rio Tigre, né? Onde eles drenaram todo o pântano, puseram água potável, e essa água era boa para beber e tinha condições da criação de peixes comestíveis, né? Enfim. E aqui é o mesmo caso, tá? Onde que estava aqui? As comportas do rio Magã. No livro Perdido de Enki tem um trecho onde ele fala que essas comportas eram abertas
em tempos específicos, né? E aí a gente tem aquela situação da alta do Nilo, a baixa do Nilo, e pode ter uma relação com essas comportas que se abrem, enfim, tem umas coisas, né? Alguns mistérios. E enquanto falavam, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. E enquanto falavam, o turbelinho se elevou como um carro de fogo, olha a linguagem, e se foi. E eles tocaram minhas mãos, cada um deles segurando uma delas, e me levaram velozmente entre a terra e os céus, igual a uma águia, e pude ver a terra e as águas, e as planícies e as montanhas. Isso é, de fato, muito interessante, isso está no livro Perdido de Enki, e continua. Aí já é Enki falando com o Endubizar, tá? Endubizar, meu servo, durante 40 dias e 40 noites, tem escrito fielmente minhas palavras. Seu trabalho aqui terminou. Agora toma outra tabuleta e nela escreverá seu próprio atestado. E ao final dela, como testemunha, marca-a com seu selo. E toma a tabuleta e ponha junto com as outras no cofre divino, pois no momento designado, escolhidos virão até aqui e encontrarão o cofre e as tabuletas, e saberão tudo o que eu ditei a ti, e que o relato verás dos princípios, os tempos prévios, os tempos de antigamente, e a grande calamidade será conhecida no sucessivo como as palavras do Senhor Enki, e haverá um livro de testemunhos do passado e um livro de previsões do futuro, pois no futuro, no passado se acha, e o primeiro também será o último. O interessante desse trecho vem agora. Da onde que o Sitchin, porque isso não consta nas tabuletas mesopotâmicas, mas da onde que Sitchin foi buscar essas coisas todas, essas palavras todas? Daqui, ó. Isaías, capítulo 30, versículo 8. Agora vem, escreve-o em uma tabuleta selada, grava-o como um livro, para que seja um testemunho até o último dia, um testemunho para sempre. É muito interessante. Aí a gente vê o trabalho de pesquisa e o estudo do Zecharia Sitchin como foi profundo, porque ele foi buscar em todas as fontes, como ele disse na entrevista no começo da aula, né, que eu citei aqui. Vamos em frente. Bem, a primeira tabuleta trata das lamentações, porque o livro começa contando de frente para trás, né? Ele começa contando sobre a catástrofe toda que deu fim à Suméria, que é aquele episódio de Sodoma e Gomorra, onde as bombas caíram e explodiram, e a radiação foi levada pelo vento mau para as regiões da Suméria, exterminando toda a vida. Isso aqui é muito bonito, né? Isso aqui está no livro Perdido de Enki, palavras do Senhor Enki, primogênito de Anu, que reina em Nibiru. Pensando no espírito, profiro os lamentos amargos que enchem meu coração. Quão desolada está a terra, as pessoas entregues ao vento maligno, seus estábulos abandonados, seus redis vazios. Quão desoladas estão as cidades, as pessoas amontoadas como cadáveres hirtos, afligidos pelo vento maligno. Quão desolados estão os campos, murcha a vegetação alcançada pelo vento maligno. E ele continua, ele vai contando tudo o que está acontecendo e de como estava tudo desolado. Da onde que ele vem tirar isso? Do texto Lamento da Destruição, de Ur. Esse trecho existe, né, em outras palavras, mas contando a mesma história. Nos celeiros de Nana não havia cereal, as refeições da tarde dos deuses foram suprimidas, em suas grandes salas de jantar, vinho e mel cessaram. Em seu supremo forno do templo, já bois e carneiros não são preparados. O zumbido cessou no grande lugar de grilhetas. Aquela casa onde se gritavam as encomendas de bois
Seu silêncio é opressivo, seu tormentoso almofariz e pilão estão inertes, os barcos de oferendas não trazem pão de oferendas em Liu, em Nippur. O rio de Ur está vazio, nenhuma barcaça aí se move, nenhum pé pisa suas margens. Esse é um dos trechos, tem outros trechos mais parecidos com aquele que eu mostrei, que faz parte do livro Perdido de Enki. Tem um outro trecho que fala do amor que Nanar tinha pela cidade, né? Olha só que interessante. Nanar, que amava a sua cidade, partiu da cidade. Sim, que aí é o mesmo Nanar, que amava Ur, não ficou em sua casa. Ningal, que é a esposa do Nanar, fugindo de sua cidade através do território inimigo, pôs à pressa uma veste e partiu de sua casa. Né? Qual era o território inimigo, no caso? Era a turma do Marduk. Né? Era o território egípcio, né? o cananita, ali por perto. Então, tem muitas questões sobre isso, né? de ordem histórica, que faz parte desse estudo todo, da gente encontrar cada trechinho, licença um pouquinho, cada trecho, onde está cada parte, cada fato da história. É muito legal. E aqui nesse trecho, vamos ver o que temos aqui. No princípio dos tempos, é isso mesmo? Olha só. Isso é no livro Perdido de Enki, tá? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Vamos ver, não sei se precisa realmente aumentar, mas vamos aumentar aqui. Eis aqui o relato dos tempos prévios e das armas de terror. Antes dos tempos prévios foi o princípio, depois dos tempos prévios foram os tempos de antigamente. Nos tempos de antigamente, os deuses chegaram à terra e criaram os terrestres. Nos tempos prévios, nenhum dos deuses estavam na terra, nem se tinha feito ainda os terrestres. Nos tempos prévios, a morada dos deuses estava em seu próprio planeta. Nibiru é o seu nome, um grande planeta avermelhado em resplendor ao redor do Sol. Uma volta largada faz Nibiru, né? Enfim, todo esse trecho. E aqui ele vai contando no livro Perdido de Enki como que é o planeta, da atmosfera, etc. E pá. Da onde que Sitchin tirou tudo isso daí? Primeiro nós temos aqui esse trecho do Enuma Elish. Primeira tábua. Quando nos altos dos céus não era mencionado e a terra embaixo ainda não tinha nome, e o primeiro, primitivo, Apsu, que é o sol, que vos criou. Então ele vai, veja que no Tiamat nós já temos isso, um trecho que fala do momento da criação, nos primeiros tempos da criação, onde a Terra ainda não estava formada, onde Nibiru ainda não tinha entrado aqui no sistema solar, né? E a gente vai encontrar esse mesmo trecho em outros textos da antiguidade, por exemplo, os textos egípcios da pirâmide, quando o céu ainda não entrar em existência, quando o homem ainda não entrar em existência, quando os deuses ainda não haviam nascido, quando a morte ainda não chegar à existência. E no Gênesis a gente encontra o mesmo trecho de história, dizendo, no princípio criou Elohim o céu e a terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face de Terrom, e os ventos do Senhor pairavam sobre as águas. Esse é um trecho resumido, aqui no final, no Gênesis, onde, se a gente voltar lá para o Enuma Elish, num ponto à frente, a gente vai ver que, quando se trata desse vento do Senhor parava sobre as águas, já havia acontecido a colisão entre Nibiru e Tiamat. E esse vento pairando sobre as águas é o próprio Nibiru pairando sobre o corpo do planeta morto, né? Agora morto Tiamat. Aqui nós temos uma menção sobre Nibiru. Então Marduk fez uma reverência e, para marcar aquela que seria sua arma, sua e somente sua, ele colocou uma flecha contra o arco. Vejam que aqui nós estamos num trecho do Enuma Elish, e no Enuma Elish, Nibiru é tratado como Marduk. Por quê?
porque é Marduk que está contando essa mesma história nesse texto que é babilônico, né? E a Babilônia é no território do Marduk. Então, em cada território onde esses deuses Anunnaki estão, cada um deles, aonde eles estiverem, ele é o herói da ação, né? Então, isso acontece muito no mundo inteiro. No México é o Quetzalcoatl, que é o dono da história, que é o herói da ação. Aqui na Babilônia nós temos o Marduk, que é o herói da ação. E no Enuma Elish, ele é o próprio planeta Nibiru. Então, ele dá o próprio nome dele para o planeta. Isso é antes da colisão, tá? Isso aqui é quando ele vai entrar em embate com a Tiamat. Então, Marduk faz uma reverência para marcar aquela que seria sua arma, sua e somente sua. Ele colocou uma flecha contra o arco na mão direita e segurou a clava e levantou-a para o alto. Arco e flecha pendurados ao ombro, sendo que relâmpagos se projetavam à sua frente, ele mesmo tornando-se numa figura incandescente. Isso tudo é uma descrição do próprio planeta Nibiru, tá? Ele fez uma rede, ele quem? O planeta, o Nibiru, o Marduk do texto Enuma Elish. Ele fez uma rede, uma isca para Tiamat. Os ventos em suas posições nas 4 direções seguraram tal rede, o vento sul, o vento norte, o vento leste e o vento oeste, de forma que parte alguma de Tiamat pudesse escapar. Esses ventos, nós sabemos, pelos estudos de Zihariacite, que são os satélites, né, de Nibiru, que tinham esses nomes de ventos, mas eram satélites que acompanhavam o planeta. Vamos em frente. Esse mesmo trecho aqui, olha, no Enuma Elish, aqui a gente vai ter um detalhezinho que chama bastante atenção. As estradas cruzadas do céu e da terra, ele ocupará. Acima e por baixo, eles não atravessarão. Você vê que ele está pondo, quando o planeta Nibiru passa, faz toda a colisão, e com a força gravitacional do Sol, ele passa a fazer parte do sistema solar, né? Ele cria uma estrada, né? É isso que está dizendo o texto aqui. Ele cria limites, onde, com a ação gravitacional do planeta e do Sol, ele conseguia pôr ordem no sistema solar, né? Então, todos os planetas tomaram uma órbita, sua própria órbita, e ficaram presos nessa órbita, assim como o Nibiru também ficou preso numa órbita mais alongada, mais para fora, mas passou a fazer parte. Então, olha só que interessante. As estradas cruzadas do céu e da terra ele ocupará, ou seja, o caminho que ele faz, está mostrando o caminho que ele faz. Eles terão de o aguardar, ou seja, um planeta que demora para vir, né? Planeta Marduk, planeta que é brilhante nos céus, ele tem a posição central. A ele renderão homenagem. Planeta Marduk. É ele que, sem enfado, continua a atravessar o meio de Tiamat. Esse meio de Tiamat, o que é? Segundo Zihariacite, é o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, né? Então, o meio de Tiamat, ele continuará atravessando. Porque esses destroços do cinturão de asteroides é a metade de Tiamat, a metade destroçada do planeta Tiamat. A outra metade inteira se tornou o planeta Terra depois, né? Então, que travessia seja o seu nome, aquele que ocupa o centro, e é daí que vem a palavra Nibiru, porque no texto Enuma Elish aparece como Nibir, que significa travessia, certo? É daí que vem que o Sitchin nomeou o planeta como Nibiru. E, de fato, você veja que a partir desse momento, no texto, ele já não passa mais a se chamar Marduk, mas travessia, ou seja, Nibiru. E sobre Alalu, o que nós temos para dizer, né? Aqui, no livro Perdido de Enki, nós temos o relato do Endo Bizarre, que diz o seguinte:
Vem agora o relato do reinado de Alalu e da ida à terra. Perdeu-se a unidade no reino. Muitos se sentiam ofendidos sobre a realeza. No palácio, os príncipes estavam agitados. No conselho, os conselheiros estavam turvados. De pai para filho, a sucessão de An prosseguiu no trono. Inclusive Láhrima, o oitavo, tinha sido declarado filho por adoção. Quem era Alalu? Acaso era um herdeiro legal? Era o primogênito? Com que direito tinha usurpado o trono? Não era assassino do rei? Ante os 7 que julgam, foi convocado Alalu para considerar sua sorte. Ante os 7 que julgam, Alalu expôs suas pretensões. Ainda sem ser o herdeiro legal, nem filho primogênito, de semente real. Sim, era. E a referência que a gente tem de Alalu vem de um conto épico hitita, intitulado Reino do Céu. Deixa clara a origem celestial dos deuses. Deixem escutar os deuses que estão no céu e aqueles que andam sobre a escura terra. Deixem-nos escutar eles, os poderosos antigos deuses. Antigamente, nos dias de outrora, Alalu era Deus no céu. Ele, Alalu, sentado no trono. O poderoso Anu, o primeiro entre os deuses, estava à sua frente. Inclinado aos seus pés, colocou a taça em sua mão. Olha de onde o Sitchin foi tirando toda a construção da história entre Anu e Alalu, pela disputa do trono, na questão que envolve a lei da semente e a lei da sucessão, coisas que eu já expliquei aqui no canal. Por 9 períodos contados, Alalu foi rei no céu. No 9º período, Anu travou batalha com Alalu. Alalu foi derrotado e fugiu ante Anu. Ele desceu à terra escura. Para baixo, para a escura terra, veio ele. E no trono sentou-se Anu. Ou seja, assim como no livro perdido de Enki, Alalu fugiu e Anu subiu ao trono. E então agora vem a segunda tabuleta, que no livro perdido de Enki começa contando: para a gelada terra, a escura terra do conto hitita, pôs rumo a Alalu. Por um segredo do princípio, escolheu o seu destino. Para as regiões proibidas se encaminhou Alalu. Ninguém tinha ido ali antes. Ninguém tinha tentado cruzar o bracelete esculpido, que é o cinturão de asteroides. Um segredo do princípio tinha determinado o curso de Alalu. A sorte de Nibiru punha em suas mãos, mediante um plano, faria sua realeza universal. Em Nibiru, o exílio era seguro. A mesma morte se arriscava. Ele que tinha matado o rei Láhrima corria o risco de ser morto por Anu, né, na disputa do trono. Então ele fugiu. Mas qual é a prova mais concreta que nós temos de que Alalu veio dos céus? A lista protodinástica, dos reis sumérios. Né? Ela já começa falando o seguinte: depois que a realeza desceu dos céus, ela esteve em Eridug, ou Eridu, né? Então nós temos aqui, no início da lista, Alulin de Eridu, que reinou 8 Shars, ou seja, 30 mil anos. Ele reinou de 454.000 até o ano 388.800 antes do dilúvio. E depois vão aparecendo outros nomes que a gente conhece do livro perdido de Enki, né? Como Alaulgar, por exemplo, que era um dos pilotos do Enki. Se eu não me engano, o Alaulgar era piloto da Ninhursag, no livro perdido de Enki. E vai indo até o Zinzudur, que é o Ziusudra, o Noé sumério, que reinou 36 mil anos até o dilúvio. Vocês estão acompanhando bem? Tá legal essa imersão nos textos, na comparação entre o livro perdido de Enki e as tabuletas? Vão prestando atenção. Terceira tabuleta é do livro perdido de Enki. A sorte de Nibiru está em minhas mãos. Isso é Alalu falando. Minhas condições deve escutar.
Essas foram as palavras de Alalu, da escura terra, a Nibiru, que as transmitiu o falador. Eu acho muito interessante os termos que o Sitchin usa para contar a história, né? Como se fossem palavras que as pessoas não conseguiam descrever o que era o falador, né? O comunicador, os aparelhos todos que os Anunnaki usavam. Então, tá aí. Temos um outro trecho muito interessante que é relativo aos 50 heróis citados no livro Perdido de Enki, onde diz que o Enki veio com 50 heróis, né, 50 astronautas. E nesse trecho aqui,